Olá, irmãos. Bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. São 9h02 ou 3 minutos. E como todos sabem, se nós estivéssemos em dias normais, estaríamos na igreja cultuando a Deus. Em razão disso, nós precisamos nos reunir em nossas casas, transmitir esse momento de culto, o qual temos chamado de live, né? Por ser ao vivo. E esse é o recurso que o Instagram nos proporciona, como também o YouTube, tá? Então, nessa manhã, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando, que Deus abençoe, que nos dê uma manhã rica da sua graça, que a gente possa nos deleitar ou nos deleitarmos na santa presença de Deus e que possamos ser edificados por sua santa palavra. Mesmo à distância, porém, todos com o mesmo sentimento, a mesma atitude de adoração, de humildade, de respeito ao Deus da nossa salvação, nós vamos iniciar esse momento orando, né? Suplicando a Deus que o Senhor nos favoreça por meio da sua santa graça, nos ilumine a mente, o coração, nos fale por meio da sua santa palavra. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nós bendizemos o teu nome nessa manhã, suplicando a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor, rogando que entre nós o Senhor nos fortaleça a fé, nos ilumine a mente, o coração, nos conceda do alto sabedoria santa, nos auxilie, Senhor, nessa manhã, a estarmos cativos à Tua palavra, a ouvirmos a Tua voz por meio da pregação do Teu Santo Evangelho, a nos deleitarmos na Tua presença, Senhor, por meio da Tua bondade e do cuidado que o Senhor manifesta às nossas vidas. Visita aqueles que têm nos acompanhado pelo Instagram, pelo YouTube, que o Senhor nessa manhã possa lhes trazer ou nos trazer uma palavra de conforto, de ânimo, renove as nossas forças, que nessa manhã seja uma manhã muito especial no que tange a nossa comunhão contigo, Santo Deus. Nos abençoe, Pai, nos favoreça por meio da Tua graça, para a Tua glória e para o benefício da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, hoje pela manhã eu estava meditando em um texto, aliás, já venho meditando há alguns dias nesse texto, mas hoje pela manhã eu resolvi trazê-lo para que a gente pudesse refletir. É um texto que está lá em Lucas capítulo 18, versículos de 18 a 30. Então, você pode pegar a sua Bíblia, tá? O ideal é que você acompanhe com a sua Bíblia. A gente sempre precisa ter aquela ideia que a gente está em um momento cultico, um momento que nós estamos diante de Deus e que estamos a meditar nas Sagradas Escrituras, tá? Então, o ideal é que você esteja acompanhado da sua Bíblia ou acompanhada, que possa reunir sua família também para que nós possamos meditar, refletir, tá? Então, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 18 a 30. Lucas 18, de 18 a 30. Acompanhe a leitura, diz assim. É o texto que fala sobre o jovem rico. Diz assim. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude.
Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Verso 28. E disse Pedro: eis que deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes, e no mundo por vir, a vida eterna. É o texto que trata acerca do jovem rico e traz também em seguida uma reflexão, né? Porque as pessoas começam, em especial os discípulos, a se questionarem se um jovem, sendo rico, não herdará o reino de Deus, ou seja, é impossível, é mais difícil um rico adentrar o reino de Deus que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então isso causa estranhamento, isso causa uma comoção entre os discípulos a ponto deles se perguntarem: ora, então sendo assim, finalmente, quem poderá herdar o reino de Deus? Jesus então vem e responde: olha, o que é impossível aos homens é possível a Deus. E aí Pedro, como costumeiramente fazia, representando os demais discípulos, disse: Senhor, eis que nós deixamos tudo para te seguir. E aí Jesus então faz uma conclusão dizendo que, em verdade, todos aqueles que deixaram casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, filhos, por causa do reino de Deus, ainda nessa vida eles receberiam muito mais, e no mundo vindouro receberiam, portanto, a vida eterna. Óbvio, o que eu fiz aqui foi uma síntese do texto, e nós vamos procurar, a partir de agora, esmiuçar, tentar compreender com maior clareza o que o texto sagrado quer dizer. A primeira observação, amados, que nós precisamos fazer diz respeito a esse encontro do jovem rico com Jesus, que estão narrados dos versículos 18 a 23. Né? Lucas, ele tem o cuidado de narrar esse texto, apontando então que esse jovem, ele era um homem de posição social, era alguém não apenas rico, mas reconhecidamente alguém rico, que se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Parece uma pergunta inofensiva, a do jovem rico. E Jesus então replica a sua pergunta dizendo: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Aqui já cabe uma pergunta, né? A grosso modo, quando a gente percebe o jovem se aproximando de Jesus e fazendo uma pergunta que nos parece, em linhas gerais, uma pergunta inofensiva, a gente percebe Jesus também de modo abrupto, dando uma resposta que necessariamente não tinha a ver com a sua pergunta inicial. Olhem, lembrem, eu estou me referindo de modo geral. É óbvio que eu vou esmiuçar aqui para que a gente compreenda. A resposta de Jesus, na verdade, ela está denunciando as pretensões daquele jovem rico. Quando ele se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Necessariamente isso não demonstra que ele tem
disposição em seu coração, obviamente que regenerado pelo Espírito Santo, de seguir com Jesus. Aquele jovem tem em sua mente uma concepção de salvação por obras. Então, ele tem aquela ideia de que se ele obedecer à lei de Deus, se ele fizer cumprir aquilo que Deus determina, em especial na lei de Moisés, isso será suficiente. E ele já traz na sua mente essa ideia, ele já traz uma expectativa de que a sua conduta, o seu comportamento ilibado já o levam a uma suposta dignidade para a salvação. Então, quando ele se aproxima de Jesus, ele carrega isso em sua mente. A ideia de alguém que tem obedecido à lei de Deus, em especial o que preceituou Moisés no capítulo 20 do livro do Êxodo, e que, agora se aproximando de Jesus, vai verificar se há algo que lhe falta. Aí a resposta de Jesus vem denunciar o que eu acabei de dizer. A resposta de Jesus diz: por que me chamas de bom? Aí aqui cabe uma pergunta. Jesus não era bom? Claro que Jesus era bom, irmãos. Ninguém tem dúvida disso. E por que Jesus responde dessa forma ao jovem rico? Por conta dos conceitos que o jovem rico traz em sua mente. Qual é o conceito que ele traz em sua mente? Eu sou alguém bom. Sou alguém generoso. Sou alguém que, por meio da minha obediência à lei de Deus, teria uma suposta dignidade para herdar o reino do Senhor. Quando Jesus diz, por que me chama de bom? Jesus não está dizendo que ele não é bom. Mas Jesus está apontando para Deus como sendo aquele que exclusivamente tem em seu caráter, tem em sua essência, toda a bondade, toda a generosidade e toda a exclusividade no que diz respeito à perfeição. Por que me chamas de bom? Verso de número 19. Ninguém é bom, senão que é Deus. Jesus era Deus. Portanto, Jesus era bom. Então, Jesus não está negando que ele seja bom. O que Jesus está fazendo é corrigindo um conceito equivocado que o jovem rico traz em sua mente e em seu coração. O conceito de que ele é bom o suficiente, o conceito que por meio daquilo que ele tem feito, ele tem uma suposta dignidade para herdar o reino de Deus e que se aproxima de Jesus com o intuito de verificar se por um acaso estava faltando alguma coisa que causasse uma mácula, um prejuízo para que ele herdasse o reino de Deus. Tá? Então a resposta de Jesus denuncia os conceitos do jovem rico, apontam que forma o jovem rico se enxerga, se vê. Tá? Então, o Senhor prossegue no verso de número 20 e diz assim, sabes os mandamentos? Aí Jesus começa a citar os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus menciona aqui os mandamentos, sem, contudo, mencionar os 4 primeiros. Isso precisa ser observado no texto. Nós sabemos que há 10 mandamentos na lei moral de Deus que está registrada no capítulo 20 do livro do Êxodo. E desses 10 mandamentos, os 4 primeiros, eles dizem respeito à nossa relação, ou à relação do homem com Deus, e os 6 últimos dizem respeito, então, à relação do homem com o seu próximo. E os mandamentos que seguem, ou seja, os mandamentos que tratam acerca da relação do homem com o seu próximo, nada mais são que o reflexo da relação do homem com Deus. Então, primeiro, o homem observa a sua relação com Deus e o reflexo disso, o espelho disso, então, se retrata na sua relação com o próximo. Por exemplo, João escreveu assim, como dizes que ama a Deus se você odeia o seu irmão? Ora, como você pode amar a Deus que é invisível se você odeia o seu irmão que é um ser
visível. Estou parafraseando o texto. Percebem? Então se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio o meu irmão, isso, segundo João, apresentando a lei de Deus, os mandamentos, isso se configura então em uma contradição. Como pode amar a Deus odiando o seu irmão, a quem ele vê, considerando que Deus é um ser invisível? Percebem? Então Jesus cita os mandamentos que dizem respeito à relação do jovem rico com o seu próximo, com seu semelhante. E nenhum desses mandamentos citados por Jesus incluem a relação do jovem rico para com Deus. Isso é nítido no texto, né? E Jesus faz também, já prevendo aquilo que ele iria dizer mais à frente, aquilo que ele faria mais à frente. Replicou o jovem, verso de número 21. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Opa, parece ser um jovem obediente à lei, parece ser um jovem bastante cristão, um exemplo de homem, um exemplo de cidadão. Verso 22, então. Ouvindo Jesus, disse-lhe, uma coisa ainda te falta. Pronto. Agora, Jesus vai no cerne da questão. O jovem procurou Jesus para saber do Senhor se porventura lhe faltava algo para lhe dar uma suposta dignidade a herdar o reino de Deus. Jesus vem agora no versículo 22 responder essa questão. Diz, uma coisa lhe falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Jesus respondeu finalmente a pergunta do jovem rico. E aí o desfecho, o verso de número 23 diz assim, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Então, nós temos esse primeiro momento no texto que trata acerca desse encontro entre Jesus e o jovem rico. E aqui cabe uma segunda pergunta, né? Aqui cabe um segundo questionamento. Pastor, para que um rico herde o reino de Deus, é necessário que ele se desfaça de todos os seus bens para que ele alcance essa suposta dignidade para o reino? Resposta, não. Nós estamos tratando aqui de uma situação específica. É algo pontual. Jesus, em momento nenhum, está mandando que as pessoas que tenham recursos financeiros se desfaçam deles e distribuam entre os pobres. Não é isso que está sendo dito. A gente está tratando aqui de algo pontual. Para aquele jovem rico, Jesus apontou essa situação. Então, a conduta dele, já que ele queria saber se algo lhe faltava para completar o seu pensamento de ser digno do reino de Deus, Jesus disse, pois bem, prove o que você está dizendo. Qual era a forma que ele tinha de provar? Ele amava as suas riquezas, o seu ídolo era o seu dinheiro, o seu Deus eram os seus bens. E nós sabemos perfeitamente que não há como alguém ter um ídolo e ter a Cristo como seu Senhor. Jesus disse, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai agradar um e aborrecer o outro, ou o inverso é verdadeiro. Então é impossível ter dois senhores, ser servo de dois senhores. Essa situação a gente encontra no texto de modo implícito. O que Jesus está apontando aqui é que aquele jovem rico tinha um senhor, que esse senhor era riqueza, e que essa riqueza o impediria de servir a Cristo. Então ele não abriria mão da sua idolatria, do seu amor às suas riquezas, ele não abriria mão do seu Deus, a saber, as riquezas, para seguir com Cristo. Tá?
Obviamente que eu não estou aqui negando o aspecto da eleição para que não fique parecendo que a iniciativa está no homem, né? Não é isso que eu estou falando. Ele não abriria a mão. E Jesus sabia perfeitamente disso. Daí então, Jesus, agora, de modo concreto, fazer com que ele se dê conta do amor que ele tem pelos seus bens. Certa vez Jesus disse que alguém que encontra o reino de Deus é como alguém que encontra uma pérola em um terreno. Essa pessoa então vai, se desfaz dos seus bens para comprar aquele terreno. E o interesse dele não é o imóvel por si só, o interesse dele é a pérola que está naquele imóvel. Ou seja, é o reino de Deus. Em outras palavras, ele é capaz de se desfazer de absolutamente tudo, de abandonar tudo por amor à causa do Evangelho. Não era a realidade desse jovem, não era a disposição em seu coração. E Jesus faz ele se dar conta disso. Quando? Quando traz sobre ele, então, uma questão que para ele seria algo extremamente difícil de atender. Vai, vende tudo o que tem, distribua entre os pobres, depois venha e siga-me. O que Jesus está dizendo, olha, larga o teu Deus e me siga. Em linhas gerais é isso que Jesus está dizendo. Larga o teu Deus e me siga. Claro, Jesus sabia que isso não ia acontecer. Mas essa foi a forma que o Senhor teve de constatar que de fato ele não era um perfeito cumpridor da lei como ele imaginava ser. Se sem mencionar os 4 primeiros mandamentos, ele já não conseguiu cumprir os 6 últimos que diziam respeito à relação dele com seu próximo, que ficariam provados na venda de toda a sua riqueza e na distribuição dessa riqueza aos pobres, imagine então os 4 primeiros. Se ele não havia condições de cumprir perfeitamente, porque nenhum homem tem condições de cumprir perfeitamente a lei de Deus, por isso que Cristo veio e cumpriu em nosso lugar cabalmente a lei de Deus, porém isso não deve servir de desculpa para que não observemos a vontade de Deus, para que não busquemos lutar para cumprir essa vontade, e ainda que saibamos que não a cumpriremos perfeitamente, porque em qualquer lapso, em qualquer equívoco nós vamos transgredir, nenhum homem é capaz, portanto, de cumprir perfeitamente. E também o jovem rico não era. E Jesus provou isso. Logo, aquela ideia de que, cumprindo perfeitamente o que ele pensava, a lei de Deus daria a ele a dignidade de herdar o reino dos céus, caiu por terra. Não pôde se sustentar. O seu Deus, que era a riqueza, o impediu de seguir com Cristo e o impediu, naturalmente, de se desvencilhar dos seus bens. Então, nós temos esse primeiro momento, amados irmãos. O segundo momento fala a respeito da possibilidade da salvação. Tá? Curiosamente, do versículo 24 ao 27, Jesus diz assim: vendo assim triste, Jesus viu o jovem rico triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Jesus respondeu. Aqui a gente precisa entender 2 coisas nessa leitura que fiz. A primeira delas é a afirmação que Jesus faz: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha que um rico herdar o reino de Deus. Irmãos, não precisa fazer muito esforço para compreender. É impossível um camelo passar no fundo de uma agulha.
Há alguns estudos, mas eles não se sustentam. Eu vou citar porque talvez vocês possam ter ouvido por aí em algum lugar ou alguém dizendo, que diz que agulhas eram frechas nos muros e que os camelos passavam ou poderiam passar com muita dificuldade por essas frechas. Isso não se sustenta, tá? Isso não faz parte da realidade original do texto. Não se sustenta. Há outros que afirmam que camelo aqui, na verdade, estava se referindo a uma corda passar pelo fundo de uma agulha. Mesmo que você desfie uma corda e vá passando pelo fundo de uma agulha, ela vai deixar de ser corda. Portanto, continua sendo impossível essa ideia de uma corda passar no fundo de uma agulha. Então, nenhum nem outro. O que Jesus está dizendo, de fato, é que é impossível um camelo. Por que a figura do camelo? Porque se nós fôssemos citar um animal gigantesco aqui na nossa realidade, a gente não costuma ver girafa, ver elefante, ver camelo. A gente não costuma. Só que na realidade de Jesus, no contexto em que ele vivia, o camelo era um animal muito mais comum do que é para nós. Eu só vi camelo uma vez na vida, e na verdade não foi nem camelo, foi dromedário, lá no Rio Grande do Norte, nas dunas de Natal. E confesso que nunca mais eu vi esse animal, mas de fato é um animal gigantesco. Então Jesus cita um animal gigantesco e cita um objeto extremamente delicado, preciso. Para você passar uma linha no fundo de uma agulha, precisa de precisão. É um ato cirúrgico, você passar uma linha no fundo de uma agulha. O que diríamos, pois, de passar um camelo no fundo de uma agulha? A gente chega à seguinte conclusão: é impossível passar um camelo no fundo de uma agulha. E se você pensou isso, você está certo. É impossível passar um camelo no fundo de uma agulha. Daí então, alguém vai dizer, bom, pastor, sendo assim, chegamos à conclusão que aquelas pessoas ricas não herdarão o reino de Deus. Calma, tenha calma. Humanamente falando, nenhum rico, como também nenhum pobre, herdará o reino de Deus. Humanamente falando, do ponto de vista humano, da capacidade do homem, é impossível ele herdar o reino de Deus. Jesus aqui, obviamente, que aponta o aspecto do homem rico por conta do contexto. Quem havia, por amor às riquezas, não atendido não, porque não é uma palavra adequada, mas quem havia, em razão das riquezas, tido a ela como Deus, em detrimento, então, da fé genuína? O jovem rico. Então, em razão disso, Jesus está citando ele. Então, essa é a primeira questão que eu quero pontuar aqui. A segunda diz respeito à cultura judaica. Vejam só. Naquela época, e daqui a pouco vocês vão entender, então, por que Pedro faz essa pergunta. Pedro não, os discípulos. Naquela época, o judeu tinha a seguinte cultura, que a proximidade de Deus traria a ele enriquecimento. Então, a ideia era assim, que os homens ricos eram ricos também em razão da comunhão, da proximidade, da relação com Deus os favorecer. Isso explica a pergunta dos discípulos. Qual foi a pergunta dos discípulos no verso 26? Eles disseram assim, os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? O que é que passa na mente deles? Bom, se aqueles que estão supostamente mais próximos a Deus estão impossibilitados de herdar o reino de Deus, então o que será daqueles que estão, com certeza, distantes do Senhor? Aí nós entramos então na terceira etapa do texto. Só recapitulando. No primeiro momento a gente viu o encontro entre Jesus e o jovem rico. Percebemos então a razão do jovem rico não seguir com Cristo.
Ninguém pode servir a dois senhores. O jovem rico amava as suas riquezas, se devotava a ela, as suas riquezas eram o seu Deus. E como ninguém pode servir a dois senhores, então ele não serviu, não seguiu com Cristo. Obviamente que não era eleito, claro, é nítido isso. No segundo momento, nós temos Jesus então fazendo uma analogia entre um camelo passando pelo fundo de uma agulha, ou seja, o maior animal na sua época, passando no fundo do menor objeto. Impossível. Jesus então diz, olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha que um rico herdar o reino de Deus. Em outras palavras, é impossível. É o que Jesus está dizendo aqui. É impossível que isso aconteça. Dada a cultura judaica de que a proximidade, a relação com Deus daria ao homem, ou faria um homem próspero, eles interpretam de que forma? Bom, se aqueles que supostamente estão mais próximos a Deus estão impossibilitados de herdarem o seu reino, o que será então dos outros? A pergunta nasce daí. Então vem o Senhor Jesus, no terceiro momento do texto, que eu dividi aqui em 3 momentos, no terceiro momento do texto, que vai agora do versículo de número 27, né? A 30. Aliás, 28. Jesus diz assim, e disse Pedro, 27. Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, fazendo valer aquilo que eu havia dito. O que é que eu tinha dito? Que é impossível, humanamente falando, tanto rico quanto pobre herdar o reino de Deus. Jesus não está fazendo aqui um ato de discriminação. Jesus não está aqui fazendo acepção de pessoas. O que Jesus está demonstrando é a impossibilidade do homem, por si só ou de per si, adentrar o reino de Deus. Como? Cumprindo a lei de Deus. Logo, nós chegamos à seguinte conclusão. Não é o cumprimento da lei de Deus que fará o homem herdar o reino de Deus. Não é. Nem ricos, nem pobres são capazes de adentrar ao reino de Deus do ponto de vista humano, seus esforços, sua capacidade de ação. Ainda que ele envidando todos os esforços possíveis para cumprir a lei de Deus, ele não vai conseguir, tá? Ele não vai conseguir cumprir a lei de Deus perfeitamente. Porque se ele conseguisse, Jesus não teria vindo no nosso lugar cumprir. Tá? Então, Jesus responde ao questionamento dos discípulos no versículo 27, dizendo, olha, o que é impossível aos homens, e o que é impossível aos homens? Adentrar ao reino de Deus cumprindo a sua santa lei. É impossível. Isso é possível para Deus. Em outras palavras, isso faz valer aquilo que o profeta Jonas disse. Jonas disse assim, a salvação ao Senhor pertence. A salvação não pertence ao homem. O agente da salvação é Deus. O homem é o alvo da salvação, é diferente. Então, é Deus quem age para resgatar o homem perdido em seus pecados e em suas mazelas. É Deus, tá? Vocês vejam, um texto que não diz isso diretamente. Não é, o texto não está informando isso de modo explícito. Implicitamente o texto está dizendo. Jesus está falando de modo pontual, então, sobre a impossibilidade de herdar o reino de Deus. Tanto dos ricos, Jesus só está falando dos ricos, mas também a gente sabe que isso não é acepção de pessoas e que é impossível o homem herdar o reino de Deus com base nos seus próprios esforços. Último momento do texto, finalmente, verso número 28 a 30. Diz assim, e disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Parece que a frase de Pedro ela é regada de uma certa reflexão, né? Pedro diz assim, Senhor, nós deixamos a nossa casa e te seguimos. É como se Pedro estivesse dizendo assim, nós confiamos no Senhor. Nós estamos com o Senhor. Aí, verso 29, Jesus responde, em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, mulher,
irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, naquele momento que eles viviam, muitas vezes mais, e no mundo por vir, a vida eterna. Jesus está dizendo que aquilo que Pedro e os demais discípulos fizeram, nada mais foi que a consequência da salvação. Uma vez que esses homens creram no Senhor Jesus, passaram a seguir com Cristo. Uma vez que esses homens eram discípulos de Deus na pessoa de Cristo, isso traria consequências. Quais seriam as consequências? As consequências eram o abandono da velha vida. Eu não estou dizendo com isso que, de repente, se você é casado, se você tem filhos, e se você passa a seguir com Cristo agora, você tem que abandonar a sua família. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Pedro, de modo categórico, está afirmando: Senhor, nós deixamos a nossa casa, nós deixamos toda a construção que tínhamos, construção de vida que tínhamos até esse momento, para seguir com o Senhor. Ou seja, nós estamos dispostos a seguir com o Senhor, abrindo mão de absolutamente tudo que foi construído no passado. Aí Jesus vem e responde, diz: olha, Pedro, ninguém que deixou mulher, irmãos, pais, filhos, em razão do reino de Deus, tá? Não receba, e que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. É isso que o Senhor está dizendo. Jesus está dizendo que a recompensa no presente aos discípulos já era superior por aquilo que já havia ficado no passado, como a recompensa futura, ou seja, a vida eterna, aquilo que os aguardava, era infinitamente superior ao que havia ficado no passado, ao que havia ficado abandonado. Não é? É isso que Jesus, então, está ensinando. E aí, para a gente fechar aqui essa ideia, vocês lembram que o jovem rico é um primeiro personagem que, por amor às suas riquezas, ele não seguiu com Cristo. Não é? Claro, vou repetir o que eu já disse. A gente sabe que não era eleito, porque se fosse, certamente abriria a mão da sua riqueza e seguiria com Cristo. Mas isso não é um mandamento que todo rico tem que vender suas riquezas para seguir com Cristo. Isso se aplicou a essa situação. Tá? Quando você vai para o capítulo 19, aí a gente tem um outro rico aí. Observem o que acontece imediatamente após todo esse acontecimento aqui. Quem é o rico? Zaqueu. Quem era Zaqueu? Publicano, cobrador de impostos, visto de modo pejorativo pelos seus conterrâneos, tá? Pelos seus patrícios. E nós temos um desfecho completamente diferente do jovem rico. Nós temos um rico no início e um rico no final. Nós temos um que não herdou o reino de Deus e temos outro que herdou, provando aquilo que eu havia dito. Não é? Não quer dizer que os ricos não herdarão o reino de Deus. Nós temos isso aqui de modo categórico. Quem é o rico dessa situação? Zaqueu. Eu não estou entrando no mérito, irmãos, se a riqueza de Zaqueu é lícita ou ilícita. Eu não estou entrando nesse mérito, tá? Fato é que Zaqueu era rico. Zaqueu era tão rico que nós sabemos que quando Jesus foi acusado de estar pousando na casa de um homem pecador, que era Zaqueu, Zaqueu então se inflama com aquilo que ele estava ouvindo, e então ele se levanta e diz: olha, Senhor, se alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou devolver de modo multiplicado. Observem agora, Zaqueu está completamente disposto a se desvencilhar de tudo o que ele possuía por amor à causa do Evangelho. Nós temos então uma outra atitude. Se para o jovem rico o seu Deus eram os seus bens, para Zaqueu o seu Deus era Cristo. Perceberam?
Então Zaqueu está completamente disposto a se desvencilhar de tudo, a passar a seguir com Cristo. Então a gente percebe isso de modo nítido. Eu não vou explicar o texto de Zaqueu, porque a gente também precisa aplicar essa passagem. Amados, a primeira questão que eu quero apontar como aplicação para a nossa vida diz respeito à disposição do nosso coração. A gente que afirma ser salvo em Cristo, que crê em Cristo, ser discípulo do Senhor. A primeira situação que quero pontuar diz respeito a isso. Certa vez Jesus disse bem assim: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E eu confesso a vocês que eu vejo esse versículo de modo muito profundo. Porque a afirmação de que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, é uma afirmação que denuncia as reais intenções que há em nós. Muitas vezes nós temos disposição para fazer investimento na escola do nosso filho. Muitas vezes temos disposição para investir na nossa faculdade. Temos disposição para investir na nossa família, uma viagem, qualquer coisa do tipo. Mas quando a gente traz para o reino de Deus aquilo que vai demandar de nós algo, a disposição nos falta. E isso nos denuncia. Isso nos denuncia. Isso demonstra que há algo para nós que tem denotado uma importância maior que o nosso Deus. Às vezes a gente pensa assim, porque existem pessoas idólatras, eu não sei como alguém é capaz de dobrar os joelhos diante de uma imagem, por exemplo. A gente se indigna com isso, né? E a Bíblia também se indigna com isso. Mas muitas vezes nós também tratamos a nossa vida com idolatria. Toda vez que algo nos impede, dificulta o nosso serviço, o nosso amor, a nossa dedicação a Deus, esse tem sido o Senhor das nossas vidas. Essa é uma realidade. É fato isso que eu estou dizendo. O que foi que impediu o jovem rico? Algo que para ele era mais importante. O que impediu o jovem rico foram seus bens. Olha, se Jesus não tivesse mandado ele vender tudo e distribuir entre os pobres, ele seria um rico seguindo a Jesus. Mas Jesus vai onde? Jesus vai no âmago. Jesus vai onde nenhum homem poderia alcançar. Ou seja, vai no ponto central. Jesus vai e ataca o Deus daquele jovem. Então a gente precisa ter isso em mente. A ideia de que eu sou cristão, eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou reformado, eu sou calvinista, eu sou luterano, eu sou, seja lá o que for, eu sou da igreja protestante de modo geral. Não ache que idolatria está ligada tão somente ao aspecto de se deparar diante de uma imagem. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Muitas vezes as nossas idolatrias são invisíveis. Muitas vezes nós temos demonstrado mais amor e mais dedicação do que demonstramos para com Deus. E aí, em nossa arrogância, nós pensamos, eu sou um servo de Deus. Como? Amando mais outra coisa que a Deus, juntando mais riquezas do que valores do reino de Deus. Isso tem que incomodar nossa mente e o nosso coração. A gente precisa refletir sobre isso e dizer até que ponto eu sou cristão. Porque o jovem rico também era cristão até o ponto que não mandaram ele vender a sua riqueza. Até o instante que Jesus disse, olha, vai, vende tudo e distribua entre os pobres, ele era o quê? Ele era alguém que observava a lei de Deus. Ele era um homem exemplar, um homem de bom caráter, um homem de reputação ilibada. Ele tinha todas essas virtudes nele.
Então, o seu Deus era um Deus invisível. Invisível em que sentido? Invisível porque era algo que estava restrito ao seu coração. Por isso que Jesus vai no âmago. Jesus vai na alma dele. Jesus alcança o Deus dele. Por isso. Então, é nesse sentido que eu estou me referindo. A ideia de imaginar que por ser cristão, a ideia de imaginar que por ser religioso, presbiteriano, reformado, calvinista, seja lá o que você imagine ser, isso não pode refletir em um cristão, parece até contraditório o que eu vou dizer, mas em alguém idólatra, é um equívoco. É um equívoco. Porque qualquer objeto, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossa vida, irmãos, eu sinto em dizer, mas esse é o nosso Deus. Qualquer coisa que na sua vida esteja tomando o lugar de Deus, eu sinto em lhe dizer, esse tem sido o seu Deus. É só você fazer uma comparação com o jovem rico, tá? E aí você fazer uma comparação com Zaqueu também. Zaqueu era rico. Zaqueu, eleito por Deus, subiu a uma árvore para avistar Jesus, era de baixa estatura. Jesus vai pousar na casa de Zaqueu. Chegando lá, Zaqueu ouve as belas palavras de vida do Senhor. Alguém insinua, olha, ele come com pecadores. Zaqueu nem espera, Zaqueu levanta e diz, olha, Senhor, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu devolvo multiplicado. Em outras palavras, meu interesse, Senhor, não é o que eu tenho, não. Eu me desfaço de tudo. Se for por ti, se for para seguir contigo, eu estou disposto. Quem era o Deus de Zaqueu? Era Cristo. Então, qualquer coisa na nossa vida que tome o lugar de Deus, lamentavelmente, esse tem sido o nosso Deus. E esse é um exame, irmãos, que a gente precisa ser sincero. A gente precisa fazer uma análise sincera. E eu vou lhe dizer mais. Talvez você não consiga detectar quem seja o seu Deus no sentido de pensar assim, bom, eu não sou rico, então eu até tenho uma condição razoável, mas não mato e morro por dinheiro. Amo minha família, mas não é o meu Deus. Amo minha profissão, mas não tenho dificuldade de seguir a Cristo em razão dela. Eu amo isso, eu amo aquilo, mas nada disso retira de mim a minha comunhão com Deus. Talvez o seu Deus seja você mesmo. A sua vontade, o seu querer. Talvez o seu Deus seja o seu comportamento de autonomia, de achar que a sua vontade sempre deve prevalecer, o seu querer sempre deve se impor. Talvez o seu Deus seja ou apareça naqueles momentos em que a vontade de Deus é confrontada com o seu eu e o seu eu se sobressai. A bem da verdade, irmãos, nós somos tentados a sermos o nosso próprio Deus, por conta do nosso século, por conta da nossa época. O homem cada dia é mais inclinado a demonstrar sua autonomia, a demonstrar sua preponderância, a demonstrar que ele é ele, não precisa de ninguém, não depende de ninguém, que ele chega onde ele chegou por conta dos seus próprios esforços, porque ele é muito bom naquilo que ele faz, porque ele faz com maestria, porque ninguém faz como ele. Sabe de quem é esse Deus? Sabe quem é o Deus desse? Ele mesmo. A gente precisa pensar nisso, irmãos. Estar na igreja, ouvir sermões, cantar louvores, orar, não exclui, melhor dizendo, não isenta você ou lhe torna imune a ter ídolos. Talvez não seja o dinheiro, mas a minha oração é para que você busque com coração sincero e verdadeiro averiguar se não há algo em você
que tenha furtado o seu tempo para com o seu Deus, com quem deveria ser, Cristo. Não tem furtado aquilo que é do Senhor e não seu. Não tenha furtado de você sua dedicação, sua disposição. Porque qualquer coisa que esteja fazendo isso em nossa vida, sinta em dizer, deve ser sacrificada. Porque nós não podemos servir a Deus e as riquezas, ou não podemos servir a dois senhores, a Deus e a nós mesmos. Pense nisso. Reflita, tá bom? Peço a Deus que realmente essa palavra tenha alcançado por meio do Espírito Santo a sua alma, o seu coração, a sua mente, tá bom? Que os homens são simples pregadores, que estudam a palavra de Deus e pregam, mas é o Espírito Santo quem faz essa aplicação à vida do ser humano, tá bom? Vamos orar, depois da oração, aqueles que quiserem que eu mande um abraço, não vou citar o nome de todo mundo, porque é possível que alguém não queira, mas aqueles que quiserem, só escreve amém, amém aí, eu vou saudando, tá bom? Vamos orar? Deus eterno, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, pela instrução que o Senhor nos traz, que ela tenha nos trazido muita edificação, que produza em nós santificação, um desejo profundo e verdadeiro de servir ao Senhor. Ajuda-nos por meio do teu Espírito a refletirmos, Senhor, se de repente não há algo que tenha furtado de nós o nosso tempo para o teu reino, os nossos recursos, não esteja furtando de nós, Senhor, a nossa dedicação, o nosso amor. Porque qualquer pessoa ou qualquer objeto ou qualquer instituição que de nós esteja furtando aquilo que deveria ser teu, Senhor, sem sombra de dúvidas, tem sido o nosso Deus. Perdoa-nos, às vezes, Senhor, que fomos idólatras, que amamos mais alguém que é o Senhor. Perdoa-nos às vezes que amamos mais as riquezas que é o Senhor. Amamos mais a nós mesmos que é o Senhor. Pai, perdoa-nos às vezes que dessa forma agimos. Tenha compaixão da nossa vida, Pai. Desvie de nós o peso da Tua mão, a descarga da Tua ira. Não nos trate segundo o nosso merecimento, Senhor, mas nos trate confiados em Sua graça, em Sua misericórdia. Tenha compaixão da nossa vida, Senhor. Faça-nos refletir e amar ao Senhor mais do que amamos a nós mesmos, a servir ao Senhor mais que a nós mesmos ou qualquer outra pessoa. Dirija-nos para a Tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Queridos, vamos lá. Transmitir o nosso abraço carinhoso, já que não podemos nos abraçar pessoalmente, né? Um abraço virtual. Rony, Rosivalda, acho que é Lari Prado, tá? Juninho, mais alguém? Juliana, Marcele, também Adenilda, os irmãos Joabe, Melanie, que Deus abençoe. Tem muitos outros também que entraram, Sandriele dá para abraçar pessoalmente, né? Tem muitos outros irmãos, Alaine, que entraram, mas eu não vou citar o nome porque eu estava refletindo sobre isso. Às vezes a pessoa pode entrar e não querer ser citada. Então, aqueles que se manifestaram, eu cito, porque estou entendendo que eles querem ser citados, tá bom? Sandrinho, Alana Beatriz, Idelazil, Davizinho, tá? Um abraço a todos vocês, irmãos, um abraço carinhoso. Estou com saudade da igreja, eu não sei vocês, irmãos. Eu não estou falando como pastor, não, porque como pastor eu vou exercer minhas atividades na igreja. Estou falando como cristão. Estou com saudade de vocês, viu, de coração. Eu sei que a gente está, cada um na sua casa, por uma razão justa, mas
Queira Deus que isso passe logo. Estou com saudade, eu quero que a igreja volte logo às suas atividades. Eu quero que a gente possa se ver pessoalmente, né? Eu vejo muito pouco a gente da igreja. Praticamente Juninho, Sandriele, por conta das transmissões. Mas se Deus quiser, vai passar logo, tá bom? O MP Grajaú, um abraço, irmãos. Deus abençoe a vocês, tá? Marcele. Pronto, acho que citei a todo mundo, né? Queria lembrar vocês que mais tarde nós temos, às 17 horas, outra live. Essa vai ser transmitida da igreja. Queria que vocês se programassem para isso, para que a gente pudesse também estar presente, tá? Queridos, presbítero Davi, a Alana está dizendo, um abraço, presbítero Davi. Um abraço a Amós, um abraço presbítero Caldemil, nosso conselho. Um abraço o diácono Manuel Messias. Deus abençoe a todos. Tá bom, queridos? Mas eu dizia o seguinte, à tarde, às 17 horas, nós vamos ter a live. Assista pelo YouTube, assista aqui pelo Instagram. Tem algumas pessoas que assistem pelo YouTube, outras assistem pelo Instagram. Salvo engano, também está sendo transmitida pelo Facebook. Tá bom? Quem cuida disso aí é nosso assessor, Juninho. Eu não só faço pregar. Queria aproveitar a ocasião também e transmitir meu abraço aos queridos que estão nos acompanhando pelo YouTube, tá bom? Não tenho como citar vocês, porque a transmissão é pelo Instagram, mas fica meu abraço carinhoso e muito, muito respeitoso a todos vocês, tá? Deus abençoe. Um beijo e um abraço a todos. Fiquem em paz. Amém.